Olá, tudo bem? Hoje é dia 24 de janeiro, uma sexta-feira. Eu estive até ontem ali em São Paulo, em Jacareí, no Viva, participando do programa Restaura 17. E eu estava ministrando duas disciplinas ali durante esse período que estive no Viva. Uma delas chamada de Princípios de Saúde e a outra Tratamento, Prevenção e Cura de Doenças Comuns. E sabe o que é interessante? Durante toda essa semana nós discutimos a respeito de assuntos que são extremamente importantes para termos um viver saudável. Mas algo que foi muito perceptível durante a semana inteira, é que falando de doenças, falando sobre o estilo de vida que nós levamos, nós percebemos que houve muita mudança do nosso estilo de vida em relação ao estilo de vida dos nossos avós. Perceba que hoje eu estou vestido aqui como se fosse até meu avô, né? Estou de boina, estou usando aqui um suspensório, mas isso é só para chamar a tua atenção para esse aspecto de que no passado o estilo de vida tinha algo que foi perdido no presente e que fechava a porta para o aparecimento de muitas doenças. As doenças elas batem a porta da nossa vida, digamos assim, todos os dias e muitas vezes nós nem esperamos ela bater. Pelo estilo de vida que levamos, nós fazemos um convite dizendo assim, vem em mim que eu estou facinho. Nós precisamos aprender a fechar as portas. Eu queria destacar algumas coisas rápidas aqui para você refletir de como que o estilo de vida modificou e como que nós podemos relembrar de algumas coisas que eram feitas no passado e que foram abandonadas hoje no presente. A primeira delas, o horário de sono. Observe comigo. Nossos avós dormiam cedo, sim ou não? Sim, eles dormiam cedo, eles não tinham tantos dispositivos eletrônicos como nós temos, que acabam destruindo a nossa melatonina, distraindo e passando horas e horas ali na frente dessas telas. Eles não tinham nada disso. No máximo que eles tinham era um rádio, ou então eles chegavam depois de um dia cansativo de trabalho, pegavam o violão, tocavam algumas modas de viola e logo eles iam dormir. Eles dormiam cedo e acordavam cedo. Mas o primeiro tempo de sono, ele é muito importante para a nossa saúde. Ali é quando nós produzimos o GH. O GH é o hormônio do crescimento e ele é fundamental para nós porque ele ajuda na reconstituição das células que estão morrendo. Quem dorme tarde tende a ter envelhecimento precoce. Eu até costumo brincar dizendo que não adianta você passar Renil 30 e Cronos 40 na pele e achar que você vai ter ali uma pele saudável se você dormir tarde. Isso não vai acontecer, porque o GH, que é o hormônio responsável por substituir essas células para que não haja envelhecimento precoce, não é produzido quando dormimos tarde. E o grande problema é que você não envelhece somente a sua pele, você está envelhecendo os seus órgãos internos e com isso você abre portas para que a doença chegue mais cedo. Precisamos fechar essa porta. Aprender a dormir mais cedo é extremamente importante. Outro aspecto que no passado era um grande acerto, digamos assim, que os nossos avós faziam e que nós hoje estamos abandonando, é a questão da prática da atividade física. Nossos avós eles tinham uma atividade laboral que exigia muito do corpo. O trabalho da roça, no cabo da enxada, era pesado e isso servia como se fosse uma musculação para eles, porque trabalhava todos os grupos musculares e gerava um gasto calórico muito alto. Hoje nós temos atividades de trabalho com gasto calórico muito pequeno e muitas vezes não separamos um tempo para fazer atividade física. Isso faz com que o nosso metabolismo fique lento e a chance de ganhar peso é muito grande desta forma, porque comemos muito e gastamos pouco. Essa sobra, o corpo entende que precisa ser armazenada de alguma forma. E aí nós vamos desenvolvendo músculos novos, O pânceps, balânceps, culóceps, celulípices, ou seja, músculos novos estão aparecendo em virtude dessa sobra de calorias, porque o gasto calórico é muito pequeno. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 7 de cada 10 brasileiros são sedentários, ou seja, não gasta nem 2.200 calorias durante uma semana inteira em atividades laborais, nem estamos considerando atividades de trabalho ou durante a atividade física. Então mostra que a nossa realidade está muito caótica e precisamos relembrar lá do passado esses acertos que os avós faziam. Outra coisa que no passado também era muito interessante era a questão de tomar sol. Nossos avós trabalhavam no cabo da enxada, tomavam sol, e a gente sabe que o excesso de sol ele é prejudicial, mas tem uma quantidade mínima de sol que nós precisamos tomar em horários variados, pensando em propósitos diferentes. Antes das 9 horas da manhã, quando temos o contato visual dos nossos olhos com o sol, nós estimulamos a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. E olha, estamos passando por um momento bem trágico com relação às emoções, Nós estamos aí com
de cada 10 pessoas, 2 delas sofrendo de depressão, de cada 10 pessoas, 5 delas sofrem de ansiedade, de cada 10, 7 sofrem de estresse e boa parte da população está desenvolvendo uma síndrome nova que foi diagnosticada pelo Augusto Cury, chamada de síndrome do pensamento acelerado. Quando deitamos a nossa cabeça ali no travesseiro e a nossa mente continua agitada, não conseguimos desligar a mente, ficamos pensando em todas as atividades que vivemos durante o dia e também nas atividades que teremos no próximo dia. E isso faz com que esses problemas emocionais comprometam totalmente nossas escolhas. Afinal de contas, nós escolhemos, as nossas escolhas, elas são baseadas naquilo que pensamos e naquilo que sentimos, ou seja, nossas emoções. E o sol da manhã tem esse papel extremamente importante de ajudar na produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Mas o sol do meio-dia, aquele horário mais quente, também tem um papel muito importante para nós, que é justamente estimular a produção da vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio chamado colecalciferol, calciferol ou calcitriol. Qualquer um desses 3 nomes são os nomes para esse hormônio que nós costumamos chamar de vitamina D. Ele é muito importante também para a regulação da parte emocional e para evitar inúmeras doenças que nós estamos presenciando, muitas delas que estavam erradicadas, voltando. E eu acredito que isso tem uma relação com a falta de vitamina D. Por exemplo, o sarampo, nós tivemos algumas crises de sarampo no ano passado. Hoje, como eu disse, é dia 24 de janeiro e estamos falando agora do coronavírus, um novo vírus surgido ali na China e que está se espalhando pelo mundo. Já tem caso nos Estados Unidos, já tem caso na França e vai se espalhar ainda por todo o nosso planeta aí, até que eles consigam fazer o controle. Mas sabe que a vitamina D ela tem um papel muito importante no controle dessas doenças infecto-contagiosas. Mas no Brasil, de cada 10 brasileiros, 7 deles, segundo dados do IBGE, estão com nível de vitamina D abaixo do recomendável. Então é importante tomarmos sol por volta do meio-dia, 15, 20 ou 30 minutos, dependendo da sua cor de pele. Quanto mais escuro for, maior é o tempo de exposição. Outro acerto que os nossos antepassados tinham e que nós estamos perdendo é a questão de sentir sede e beber água. Hoje a população não bebe água como deve. Tem substituído a água por outros líquidos que não podem ser considerados substitutos da água. Por exemplo, estamos bebendo muito refrigerante, bebemos muito suco, bebemos água com gás e isso não serve como substituto da água. O único substituto da água, parcialmente, são os chás, que não tenham sido adoçados com algo que gere caloria, ou seja, açúcar, mel, rapadura, seja o que for, não pode ser utilizado e isso não serviria então como um chá substituto da água e nem pode ser um chá estimulante. Se for um chá baseado em 2 plantas que geralmente nós encontramos aí, que é o Ilex paraguaiensis, que é o chá mate, e a Camellia sinensis, que gera o chá verde, chá branco, chá preto, chá vermelho e chá amarelo, esses não devem ser utilizados como substituto parcial da água, mas um chá de camomila, erva doce, cidreira, um chá de maçã, um chá de maracujá, todos esses podem sim ser um substituto parcial da água, além daquela água saborizada. Isso poderia substituir até metade da nossa necessidade de água, mas é importante sabermos quanto precisamos beber de água ao dia. E eu mostrei esses dias lá no nosso canal no Telegram, que nós temos, o canal Genialmente. Eu vou deixar o link para que você possa entrar no nosso canal, uma conta para as pessoas aprenderem como descobrir exatamente quanto precisam beber de água e uma recomendação dizendo como deve ser distribuída essa água ao longo do dia para que realmente ela promova a hidratação que nós precisamos. Um outro acerto que havia lá no passado que nós nos perdemos hoje em dia é a questão da alimentação. Nossos avós comiam fritura? Sim, comiam fritura. Comiam grandes volumes de comida? Sim, mas não ingeriam tantas calorias quanto ingerimos hoje. Veja, eles comiam muita comida, mas era comida natural, comida que não havia passado pela indústria, não é comida industrializada. Hoje nós comemos pequenos volumes de comida, mas muitas vezes o volume calórico é muito superior, chegando a 2 ou 3 vezes mais do que era ingerido no passado. Só para vocês terem uma noção, 100 gramas de arroz branco, que nem é o arroz saudável, ele tem 126 calorias. Porém, um pacote de biscoito recheado, que é tão fácil de comer, talvez até mais fácil do que 100 gramas de arroz, ele chega a ter 1.200, 1.300 calorias. Então veja, no passado se comia produtos que eram naturais, não tinha passado pela indústria, e isso não fazia com que os alimentos fossem tão concentrados em calorias quanto é hoje.
nós temos que ter muito cuidado, porque o estilo de vida moderno, como eu disse no início do vídeo, é um estilo de vida que convida realmente as doenças, né? Elas batem a porta o tempo inteiro e aí encontra pessoas com estilo de vida totalmente destruído, totalmente inadequado, fazendo o convite e dizendo para as doenças: vem em mim que eu estou facinho. Para isso, esse ano de 2020, nós queremos focar em muito conteúdo relevante que realmente possa promover transformação na sua vida. Mas eu gostaria de fazer o convite para que você pudesse entrar no nosso canal do Telegram. Lá tem um chat onde você pode fazer as suas perguntas e nós estamos lançando, a partir da semana que vem, um novo quadro, onde nós vamos trabalhar com perguntas e respostas. E eu quero saber quais são as dúvidas que você tem. Você pode entrar no nosso canal, postar lá quais são as suas perguntas e nós vamos fazendo uma seleção e vamos trabalhando esses assuntos nas próximas semanas. Um bom final de semana para você, um feliz sábado. Espero que Deus possa abençoar muito a sua vida e que juntos possamos aprender como cuidar melhor da nossa saúde. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.